E a música foi uma maneira de jogar essas ideias. Desde o começo era esse o projeto? Ou você queria ser músico porque você queria ir lá fazer show mesmo, pelo barulho de fazer show, de ter fã? Você queria ser famoso? Eu sou da geração que recebeu todo esse conteúdo via MTV. Então meu sonho era eu queria ser artista. No primeiro momento não era ser músico, eu queria ser artista. Depois, obviamente, quando você começa a fazer mais 15, 16 anos, aí você começa a ter os seus sonhos, né? Porque você tá vendo os clipes, tá vendo os músicos, o glamour, a fama, etc. Sexo, drogas, rock and roll, etc. Eu quero isso. Não tinha essa preocupação política. Eu queria me divertir. Eu fui entender essa questão política da minha figura como artista num dado momento que eu tive um estalo, já numa crise existencial depois da fama, em que eu falava, pô, peraí, eu tô aqui fazendo tudo isso e qual é o propósito disso aqui? Porque aí aquele outro meu lado lá foi bater na porta e falar, opa... acorda aí. Né, peraí, você tá vivendo uma parada e isso aí não é isso aí exatamente. Pode ser, mas pode ser mais do que só isso. E aí eu desperto para essa questão que vai me levar, obviamente, a começar a utilizar os meios que eu tinha, shows e músicas, etc., para poder passar uma ideia. Não era tão profundo, nem tão intenso, mas já existia. Uma semente ali. E depois que o Neto foi assassinado no Rio de Janeiro, o Rodrigo Neto, que foi assassinado em 2006, a minha indignação, a minha revolta se transforma nessa questão ser uma das questões principais da minha vida. 2000 e quando foi? 2006. Lembra dessa virada, né? Ali é uma virada mesmo, assim, de chave muito pesada, porque eu fiz contato com uma situação muito traumática, de perder meu melhor, que era um cara que era um dos meus melhores amigos, com quem eu compunha, ligava de noite, vamos fazer música, o caramba, e de repente a gente fez um festival que foi o Porão do Rock, que era o sonho da gente fazer esse festival, que era um festival super alternativo, e o Detonautas tinha toda uma questão de, Detonautas é banda comercial e tal, a gente fez um terceiro disco, que foi mais alternativo, conseguimos entrar no circuito que a gente... Essas coisas malucas, né? De você consegue chegar no sucesso, depois você quer ir pro alternativo. e aí a gente foi fazer esse festival Porão do Rock no sábado, e no domingo, quando a gente chegou no Rio, eu fui dormir de tarde, tocou o telefone. Eu tenho trauma até hoje disso, de quando toco o telefone, às vezes, quando eu tô indo dormir, sabe? Que tocou o telefone, aí eu atendi o telefone, e aí era uma pessoa me comunicando que o Neto tinha sido assassinado. Aí, meu irmão, me deu foi uma porrada, tipo um martelo do Thor na tua cabeça. Pra banda toda, cara? E pra todo mundo. E aí, mas eu, até pela minha questão política e pela minha politização, isso bateu de uma maneira muito pesada em mim, né? Eu falei, não foi o moleque, o garoto que apertou o gatilho que matou o meu amigo. É o sistema que alimenta esse tipo de coisa. E aí Desculpa a minha ignorância, foi um assalto? Foi um assalto. Tá. Ele tava voltando da casa... Eu sabia da morte, mas não sabia como tinha acontecido. Ele tava voltando da casa ele tinha ido com a avó dele e com o irmão, voltando de um churrasco no domingo, de tarde, e passou ali perto da região ali da Mangueira. E aí os caras... Acho que ele tava ouvindo música, ele era meio... Não era um cara muito atento às coisas assim, tava dirigindo, ouvindo som e tal. Os caras devem ter colado, mandado parar, ele não parou, os caras largaram o tiro, pegou debaixo do braço dele. Quantos anos ele tinha? Morreu na hora. Ele tinha 26, eu acho, 25. Era novo. Caralho, bro. E pra continuar com a banda depois disso? Não, no mesmo dia a gente se reuniu, todo mundo. Depois de receber essa notícia, a gente se reuniu, todo mundo. Choramos pra caralho, todo mundo se abraçando e aquela situação delicada. E aí a gente falou, a gente não vai parar. A gente vai fazer o show da semana que vem, a gente não vai cancelar. A gente não vai se render à violência. A gente vai mostrar que... E a gente vai honrar o trabalho dele, porque eu tenho certeza que ele gostaria que a gente fizesse isso. E a gente foi no luto pra estrada e fomos viver o luto na estrada. Como foi esse primeiro show? Difícil pra caralho. Eu sonhava muito com ele, assim, o tempo todo. Era muito... Acordava chorando. E era uma coisa de superação, assim mesmo. De assim, cada show era, vamos fazer em honra à memória dele. Vamos fazer na memória dele. Vamos fazer na memória dele. Uhum. E a gente foi conduzindo isso. E foi uma fase que o Detonautas teve que amadurecer, né? Porque o impacto de uma perda assim é muito traumático. E aí, para você sobreviver também ao trauma e ao luto e tudo, você tem que encontrar um escape. O meu da indignação, da revolta, eu direcionei para tentar fazer alguma mudança estrutural na sociedade, ainda que eu não veja. Então eu canalizei todo para essa questão,
política, né? Então aí eu fui para a porta da Alerj, comecei a fazer protesto lá na frente do Congresso Nacional, e era uma coisa que para as pessoas não tinha nenhum sentido. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2000 qual foi a Copa do Mundo ali? 2006? Foi 2006 a Copa do Mundo. Teve 2006, sim. Foi. Logo depois que o Neto faleceu... 2006, né? Copa de 2006. A Copa do Mundo que... 2006, 2010, 2014, 2018. Então foi 2006. Logo depois, eu ia fazer protesto na hora do Jogo do Brasil, porque eu queria chamar a atenção do seguinte, tá todo mundo aí conectado vendo o jogo, a rua tá deserta e ninguém se preocupa com porra nenhuma. Mas aí eu tava muito na revolta, sacou? Imagina, eu tava desproporcional. Não dava para eu cobrar das pessoas que eles parassem de ver o Jogo do Brasil, porque eu tive um caso de violência que várias outras pessoas já tinham tido. Só que eu sou uma pessoa que eu me engajo. Então, meu irmão, tem um episódio que eu vou pra praia do Flamengo, pelado, completamente pelado, e ando pela praia do Flamengo pelado, com um cartaz falando a respeito de política, etc. Até que, acionam a polícia, né? E não tinha ninguém na rua. O que eu queria mostrar é o seguinte, tá vendo? Olha só, vocês estão tão comprometidos com o futebol que no meio da semana, que isso aqui deveria estar lotado de gente, eu tô andando pelado pela cidade e ninguém me percebe. Então, eu fui... Óbvio, quando você tem uma perda, alguma coisa, você vai pro extremo, né? Claro. E eu fui para esse extremo e fiquei bom tempo nesse extremo. Um bom tempo. Quando que foi a virada que você sentiu que você começou a respirar? E os shows, de alguma forma, te ajudaram a... Eu também falava muito nos shows, era uma coisa que ficou meio chata. E um dia, um dos integrantes da banda me mostrou um vídeo meu de 15 minutos, fazendo um discurso. E eu falei, puta, tá foda, demais. Não é isso, não é por aqui. Não é desse jeito, eu tenho que equalizar. Aí eu montei um grupo chamado Voluntários da Pátria, que na época não ia ser remetido à extrema-direita. Hoje, se fizer isso, vai virar uma coisa de extrema-direita. E a gente formou um coletivo de poesia, de música e tal, e começamos aí nas escolas, nas faculdades, nos presídios, fazer esse trabalho de diálogo, de debate com poesia e música e trazer a molecada para ler, para falar sobre política e tal, que era uma coisa que não se falava até 2013. Né?